Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma correção da aula de matemática realizada essa semana. No nosso primeiro quesito, nós tínhamos aí o nosso trabalho do robozinho, né, que nós vimos durante a explicação, que aí eu pedi que você analisasse a tabela que foi formada a partir dos valores de x que entraram dentro do robozinho e dos que saíram. Então, entrou menos 2, saiu menos 4. Entrou menos 1, saiu menos 2. Entrou 0, saiu 0. Entrou 1, saiu 2. Qual é a regularidade que a gente tem? Se você analisar com calma, esses valores estão dobrando, não é não? Ó, estão sendo multiplicados por 2 esses valores aqui, não estão não? Então, significa dizer que a nossa função, né, a nossa f de x, seria 2x, certo? Então, aqui, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acertar. Se você tiver conseguido acertar essa anotação, eu vou ficar muito feliz. E na nossa letra B, depois de descobrir qual era a nossa função, a gente ia substituir o nosso x por menos 5 meios. Então, vamos fazer no outro slide, que fica maior. A gente começa colocando a nossa função, né? Que é 2x. No lugar desse x, eu vou colocar menos 5 dividido por 2. Obviamente, a gente começa multiplicando, né? 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, esse aqui era o valor da nossa letra B quando a gente fosse realizar a substituição. Então, esse era o nosso primeiro quesito. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o processo dos dados que foram apresentados e já comecem a trabalhar essa questão de raciocínio e interpretação em relação aos dados, né? Então, se você analisasse com calma, você iria identificar que esses valores estavam sendo dobrados, né? Estavam sendo multiplicados por 2. Mas não se preocupem, não. A gente está começando agora o nosso conceito, tá bom? Vamos agora fazer a substituição no nosso segundo quesito. A função que nós tínhamos é x mais 3 dividido por x, onde na letra A o nosso x vai valer menos 3, então a nossa função ia ficar assim. Menos 3 mais 3 é igual a zero, e 0 dividido por 3 é zero, certo? Então o resultado para a nossa letra A seria zero. Agora vamos para a letra B. A nossa letra B, a função permanece a mesma, porém agora o valor de x é 3. Então, 3 mais 3 são 6, e 6 dividido por 3 são 2, né? 6 dividido por 3 são 2. Então, o valor da nossa função f de 3 é igual a 2. Vamos agora fazer a nossa letra C. Começamos copiando a nossa função. O nosso valor de x agora é menos 2. E aí a gente começa. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. E 1 dividido por 2, ou seja, R$ 1 para duas pessoas, dá 0,5 ou 50 centavos para cada um, né? E aí, mais com menos é menos, ok? Então, a nossa letra D, onde o valor de x seja igual a menos 2, o nosso resultado é menos 0,5. Agora, nós vamos realizar para o nosso D sendo 5. Então, onde tem x, a gente coloca 5. 5 mais 3 são 8. E 8 dividido por 5. Então, como esse decimal não dá para a gente dividir em partes iguais, então a gente pode parar por aqui. A gente tem duas representações. Essa divisão dá uma divisão em partes iguais. Então, a gente realiza. Já essa não daria. Então, a gente pode deixar em forma de fração. Tá bom? Vamos agora ver quem foi que conseguiu prestar atenção e resolver o nosso terceiro quesito, tá? Então, na nossa letra A, eu pedia para que você identificasse o valor da g de x e do h de x, substituindo o nosso x por menos 1. Então, vamos começar com o nosso h de x, que é 3x menos 2. O valor de x vai ser substituído por menos 1, né? Então, o nosso g de menos 1 ficaria dessa forma. 3 vezes menos 1 daria menos 3. Menos 3 menos 2
é menos 5. Então, o valor da nossa g de menos 1 é menos 5. Vamos agora fazer o nosso h de x, onde o nosso x vai valer menos 1. Aqui eu tenho 6 menos x. O nosso x vai ser substituído por menos 1. Gera aqui um jogo de sinal, menos com menos, mais. 6 mais 1, 7. Então, aqui você já respondeu a letra A, identificando qual era o valor do nosso g de x, quando o x recebe o valor de menos 1. O nosso h de x, quando o x recebe o valor de menos 1. E agora a gente vai fazer a identificação de qual seria o valor se a nossa g de x fosse igual ao nosso h de x. Então, como eu havia dito a vocês, como era que você ia armar? 3x menos 2, que é igual a 6 menos x. Primeira coisa que eu preciso fazer, essa é uma equação do primeiro grau. Primeira coisa que eu preciso fazer é organizar. Ó, antes do sinal de igual, só podem ficar números acompanhados de letra e as letras. Então, já tem gente errada aqui. Esse x não pode ficar depois do sinal de igual, ele tem que ir para frente. Da mesma forma que depois do sinal de igual, é lugar de colocar apenas números. E aí eu tenho o número 2, que está antes do sinal de igual. Ele também está errado. Então, a primeira coisa que a gente faz é ordenar, colocar cada elemento no seu lugar, tá certo? E aí, fazendo as devidas trocas de sinais. Então, eu tenho 3x, que já está certo. Aí, eu vou buscar esse x, que é negativo, fica positivo, porque eu trouxe ele para um outro membro. O 6 está no lugar certo, eu vou buscar o número 2, que está no primeiro membro, eu vou trazê-lo para o segundo, então ele vai mudar de sinal, certo? Agora que todos os elementos estão nos seus devidos lugares, a gente começa a fazer a operação. 3x mais 1 é igual a 4 e 6 mais 2 é igual a 8. Agora é hora da gente isolar essa letra, né? X é igual a 8. O número que acompanha a letra desce para dividir. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, para qual valor de x nós teríamos a nossa g de x igual a nossa h de x? Para o valor onde x fosse igual a 2. E aí, acertaram essa terceira questão? Estou confiando em vocês, hein? Vamos continuar prestando atenção, realizando com cuidado todas as atividades, para que a gente possa realmente exercitar com clareza todo esse contexto. E agora chegamos na nossa quarta questão, onde nós vamos realizar o processo da nossa máquina, né, para identificação dos valores que foram retirados dessa máquina, certo? Então, a nossa função a ser trabalhada é x mais 4. Como é que eu resolvo se o meu valor de x for 1,5, certo? Então, aqui a gente tem a função que a gente vai trabalhar. O nosso primeiro número é 1,5. 1,5 mais 4 vai dar 5,5. Então, esse aqui é o valor da nossa bolinha azul. Entrou 1,5, passou pelo processamento, saiu 5,5. Agora, vamos ver. Entrou o 0, ele vai passar pelo processamento, olha aqui. A nossa função está aqui, a gente rapidinho faz, né? Se o valor de x é 0, 0 mais 4 vai dar quanto? Eita, vai dar 4. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Coloquei errado todos os dois. Consertem aí para mim, por favor. Certo? Então, o resultado da nossa f de 0 é 4. E aqui também o nosso verdinho, o resultado seria 4. Consertem aí para mim, por favor. Tá bom? Vamos agora fazer o 7. Vamos ver se eu fiz certo ou se eu errei de novo. Entrou a bolinha de número 7, ok? Foi feito o processamento, eu tenho 7 mais 4, que vai me dar 11 como resposta. Esse eu coloquei certo. Vamos agora ver a nossa bolinha amarela. Entrou 2, essa também é muito fácil de fazer, ó. Nossa função aqui, no lugar do nosso x, a gente vai colocar 2. 2 mais 4 são 6. Então, o nosso amarelo é o 6. Então, eu só errei no verde, tá bom? Então, consertem aí para mim, por favor.
O resultado da nossa bolinha verde, quando entra o número 0, seria 4. Aí coloque 4 no seu quadradinho verde aí no seu caderno, tá certo, pessoal? Então, essa foi a atividade da semana que nós realizamos sobre a notação f de x, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão da representação gráfica dessa função. Como é que a gente representa essas funções através de um gráfico. Então, pessoal, bons estudos e até semana que vem.